Nós saudamos a toda a congregação e aqueles que estão ligados conosco via satélite, também os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Os convidamos a estarem em pé para lermos um texto na palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 11, leremos o versículo 28. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28. Quero convidar para todos, para lermos juntos. Leamos. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. O Mestre está aqui e chama-te. Sentado, irmãos. Nós lemos um texto que faz parte de um contexto quando uma família muito querida de Jesus havia perdido um de seus membros. Um dos membros daquela família fora acometido de uma enfermidade. O nome dele era Lázaro. E aquela enfermidade se agravou. E à medida que a enfermidade se agravou, as irmãs de Lázaro chamavam-se Marta e Maria. E as duas irmãs pediram que alguém fosse encontrar com Jesus e informassem a Jesus que Lázaro, aquele a quem o Senhor amava, estava doente. E quando eles chegaram informando a Lázaro, informaram a Jesus que Lázaro estava doente, a pedido das duas irmãs, o texto bíblico diz que o Senhor Jesus Cristo ainda permaneceu onde estava por mais 2 dias. Passados 2 dias, após o pedido daquelas irmãs terem chegado a ele, Jesus então decidiu partir e caminhar rumo à cidade de Betânia. Como Jesus estava nos arredores de Jerusalém, ele demorou um pouco para chegar em Betânia. Ele decidiu partir 2 dias após ter ouvido o chamado das irmãs dizendo: vem e socorre porque nosso irmão está doente. Quando Jesus chegou à cidade de Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E quando Jesus chegou, logo uma das irmãs, chamada Marta, foi ao encontro dele e a primeira coisa que ela disse foi: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus foi caminhando com ela e começou a conversar com ela, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverá. E ela disse: eu sei que haverá de ressuscitar no último dia. E Jesus continuou caminhando. De repente, Jesus mandou chamar Maria. Maria estava em casa. Lázaro estava sepultado. Maria em casa com um grupo de judeus que procuravam, que buscavam consolá-la.
E Maria chorava a morte do seu irmão. Maria já estava chorando há 4 dias, pelo menos. Certamente Maria deve ter chorado também no período em que Lázaro estava doente. Mas com certeza nós podemos afirmar que Maria estava chorando há pelo menos 4 dias. E de repente Jesus mandou um recado a ela. Jesus disse assim: diz a Maria que eu cheguei. Meus irmãos, a coisa mais extraordinária na palavra de Deus é que o Senhor Jesus nunca fez uma viagem perdida. Jesus nunca fez uma viagem sem propósito. Todas as viagens que ele fez, todas as pessoas que ele encontrou, todas as cidades que ele entrou, ele nunca chegou atrasado. Eu vou repetir. Ele nunca chegou e ele continua sendo exato. O relógio dele não falha nunca. Ele é fiel. E ainda que diante do nosso relógio aparentemente ele esteja atrasado, mas ele sempre chega. Ele sempre chega. Ele sempre ouve o clamor de um aflito, de um necessitado. Ainda que você tenha mandado ou pedido que alguém o buscasse, que alguém o trouxesse, aparentemente ele não chegou ainda. Mas saiba você que ele nunca chega atrasado e que ele sempre tem propósitos. Às vezes os propósitos deles são difíceis de serem compreendidos, é verdade. A mente humana tem muita dificuldade para compreender os propósitos de Jesus, porque o propósito dele vai muito além daquilo que a mente humana pode comportar e entender. Primeiro que nós temos, quando nós enfrentamos um problema, nós sempre delimitamos um tempo para que aquela solução venha. Para tudo nós temos limites. O homem é assim, porque o homem vive debaixo de limites. O homem vive debaixo de limites. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O homem vive debaixo de limites estabelecidos por Deus. E sabendo que nós temos limites para tudo, nós também limitamos até quando o problema pode ter solução. E há problemas que nós dizemos: esse já passou do tempo de ter solução, não há mais o que fazer, então enterra, sepulta. Eu creio que muitos vieram aqui nesta noite. Não há ser humano que não tenha problema, seja ele rico ou pobre, seja ele indouto ou culto, seja ele de qual raça for. Todos nós temos problemas. Mas o Senhor mandou chamar Maria em particular. O Senhor não chegou dizendo assim: cheguei, Maria. O Senhor disse a ela em particular. Chama Maria em particular e diz a ela uma coisa: eu cheguei, Maria. Essa noite é uma noite onde o Senhor quer dizer a você que entrou na igreja que Ele chegou. E Ele não chegou atrasado, ainda que o seu relógio possa estar contabilizando que não há mais o que fazer diante do seu problema. Há problemas que nós enfrentamos que eles é como uma enfermidade. É como a enfermidade de Lázaro. Lázaro estava enfermo e a enfermidade foi crescendo a tal ponto que o levou à morte. Eu fico imaginando as duas irmãs. A Bíblia diz que o Senhor Jesus amava profundamente Marta, Maria e Lázaro.
Maria foi uma serva de Deus e viveu uma experiência gloriosa de conversão. Maria foi aquela que chorou aos pés de Jesus. E o Senhor iria ensinar uma coisa a Maria. Maria, no dia que você se converteu, você chorou uma vez. A sua conversão foi com choro. Agora, quem cuida do seu choro sou eu, Maria. Jesus mandou chamar Maria em particular, porque ele tinha com ela um compromisso que ele assumiu quando ela se converteu. Deus tem um compromisso com todos aqueles que o aceitam, que o aceitaram, que já em lágrimas confessaram o nome dele. Deus tem um compromisso especial com as Marias. Deus tem um compromisso especial com aqueles que um dia proclamaram o nome dele em lágrimas, dizendo: eu te aceito. E ouviram da parte dele dizendo: e eu te perdoo, Maria. É por isso que ele mandou dizer, diz a Maria: eu cheguei. E a palavra nesta noite é para as muitas Marias: o Senhor chegou. E o Deus a quem você serve, Maria, não chega atrasado. O ponteiro do relógio dele é fiel. Meus irmãos, eu imagino o tempo que aquelas irmãs esperavam. Certamente quando elas mandaram alguém buscar Jesus, e deviam conversar em casa. Você foi até Jesus? Foi. Você chegou a encontrá-lo? Encontrei. Deu o nosso recado para ele? Dei, Maria. Dei sim. Mas ele não veio até agora. Por que ele não veio com vocês? Ele poderia ter aproveitado. Já que vocês estavam vindo para cá, ele poderia ter vindo. Mas ele disse que ia ficar um pouquinho mais tempo lá, Maria. Imagina a conversa daquelas duas irmãs. Marta, o que houve, hein? O Senhor ama tanto a gente. E ele falou, primeiro que ele disse para as pessoas, dizendo: diz para elas que essa enfermidade é para que o meu nome seja glorificado. Mas quando o problema aconteceu, elas se esqueceram de todo o recado que ele mandou. Podem ler o texto, irmãos. Elas mandaram um recado para ele dizendo: vem logo, que nosso irmão está doente. Ele mandou um recado dizendo: essa enfermidade é para a glória do nome de Deus. Então ele respondeu. Às vezes o Senhor te responde de uma maneira e nem sempre Ele nos responde do jeito que nós gostaríamos. Às vezes Ele apenas te responde quando você está aflito, angustiado, com um problema. Ele te responde dizendo: o seu problema é para a glória do meu nome. Mas o senhor não vai resolver agora não? Não, eu vou ficar aqui um tempo, mas eu vou glorificar o meu nome nesse problema. E às vezes você olha e você diz assim: mas o problema está crescendo. Mas ele disse, ele prometeu que ele ia glorificar o nome dele nesse problema. Mas o problema só cresce. Marta, nosso irmão, está mais doente ainda. É mesmo? É. Piorou. No dia seguinte, olha, piorou mais ainda, Maria. E agora? Jesus não veio. Pergunta lá, o moço que a gente mandou chamar. Pergunta, será que ele não veio? Não, não veio ainda não. Daí um pouco vem a notícia. Marta, ele não veio. Nosso irmão morreu. Maria, ele tinha dito que ia glorificar o nome dele. Acabou tudo. Eu quero dizer a todos os irmãos aqui, a todos que nos visitam: o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Senhor Jesus Cristo, o dono da vida, o autor e o consumador da fé, Ele tem, só Ele tem o poder e a autoridade para transformar histórias que se encerram em início de histórias. O nosso Deus, para Ele, a história nunca, você pode dizer, acabou. Porque quando aqueles que estão à sua volta dizem, acabou, Ele chega para dizer, eu vou dar início apenas. Para você acabou, mas para mim é apenas o início.
Deus tem prazer nisso. O nosso Deus tem prazer em transformar situação das mais adversas. E eu vou dizer mais uma coisa: Ele não tem prazer apenas em curar uma enfermidade. Ele é o Deus que tem poder para ressuscitar. Ele não apenas cura quando o casamento está doente, Ele ressuscita um casamento que morreu. Ele não apenas cura o jovem que se embrenhou pelas drogas, mas Ele restaura aquele que está encarcerado, porque o nosso Deus tem poder para dar vida. Só Ele tem poder para dar vida. E é por isso que Ele nunca chega atrasado. E quando Ele chega com um propósito. E Ele mandou um recado. O Senhor deu uma revelação nesta noite dizendo: diz a Maria, eu cheguei. Eu cheguei. Marta chegou aos pés dele. Marta chegou até o encontro dele e disse: se tu estivesse aqui, quando meu irmão estava doente ainda, Jesus, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo assim: pena que o senhor chegou atrasado. Se o senhor chegasse um pouquinho mais cedo. Pastor, se eu tivesse conhecido Jesus um pouquinho antes da minha vida, tão errado. Se eu tivesse ouvido essa mensagem um pouco antes da minha vida, dá tudo errado. Mas deu errado, pastor, agora não tem mais jeito. Para ele não. Para ele não. Ele marca encontros em lugares inesperados. Ele marcou encontro com o profeta Daniel numa cova de leões. Ele marcou encontro com Ananias, Misael e Azarias em uma fornalha de fogo ardente. E ele marcou encontro com Marta e Maria à beira de um sepulcro. O Senhor é assim. O Deus Todo-Poderoso marca encontro em lugares aparentemente difíceis e inóspitos. Mas Ele é o Deus da vida. Ele é o Senhor da glória. E quanto maior o problema, melhor para Ele. É por isso que Ele avisa dizendo: eu cheguei. Diz a Maria que eu cheguei. Ele não vai chegar atrasado. Ele nunca chegou. Ele nunca marcou um encontro que Ele não tenha chegado na hora exata. A palavra é para todos aqueles que vieram aqui à igreja, todos aqueles que estão ligados conosco. O Senhor chegou. Ele está presente. Ele está presente. E Ele mandou o primeiro recado: eu estou presente. Maria, quando soube disso, foi ao encontro dele, se prostrou, abraçou os pés dele e começou a chorar. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos aqui já disseram isso? Quantos aqui já disseram: se o Senhor tivesse na minha vida naquele exato momento, aquilo não tinha me acontecido? E o Senhor disse assim: onde o puseram? E eu quero perguntar à congregação: Jesus sabia onde estava o defunto? Sabia? Sabia ou não? Claro que sabia. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe muito bem onde você pegou aquele problema que aparentemente estava enfermo e que já evoluiu a enfermidade que você sepultou. Mas Ele faz questão de perguntar: onde o puseram? Onde você colocou? Onde está Lázaro? Onde está o seu Lázaro? Onde você colocou o seu Lázaro? Onde o puseste? E elas disseram: vem e vê. E foi levando ele. Vem comigo, Senhor. Eu vou mostrar onde está o meu Lázaro. Eu quero convidar todos aqueles que vieram à igreja nesta noite para... O Senhor quer te perguntar: onde você colocou Lázaro da sua vida? Onde você colocou aquele a quem você ama? E você não ama Lázaro mais do que o Senhor ama. Marta e Maria não amavam Lázaro mais do que Jesus. E você não ama
mais o seu Lázaro do que ele. Ele ama mais o seu Lázaro do que você imagina. E é por isso que ele quer saber onde está o seu Lázaro. Ele sabe onde está, mas ele quer que você o leve. Leva. Onde está? Me leva onde ele está. Onde está o seu Lázaro? Vem ver, Senhor. Vem comigo que o Senhor vai ver onde é que está o meu Lázaro. Eles pararam diante do sepulcro. Ele disse assim: tira a pedra do sepulcro. Ele disse: ah, Senhor, deixa isso para lá, acabou. Senhor, ele já morreu há 4 dias. O mau cheiro. Há problemas que você coloca uma pedra em cima que você não quer remover nunca mais. Há problemas que você coloca a pedra em cima e você diz assim: já cheira mal. Senhor, olha, só de pensar nisso, se eu tirar essa pedra eu começo a sentir aquele mau cheiro. Isso me traz lembranças muito ruins. E ele disse assim: tira a pedra. Eu mandei, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: já cheira mal, já é de 4 dias. Tira a pedra, Marta. Marta, eu vou te lembrar uma coisa. Eu vou te lembrar a primeira resposta que eu dei quando você mandou alguém me buscar. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Ele se lembrou da primeira coisa que ele disse. Ele nunca esquece. A primeira coisa que ele te disse, ele não esquece. Você pode esquecer, Marta esqueceu, mas ele não esquece não. Quando ele te salvou, ele te fez promessas. Quando ele te trouxe para a igreja, ele te fez promessas. Essa noite ele te faz promessas. E ele não esquece das promessas, ainda que o tempo passe, ainda que aparentemente você dê por perdido todas as coisas, mas ele diz: onde o puseste, já cheira mal. Tira a pedra. Isso traz lembranças ruins na minha vida. Tira a pedra. Mas não queria mais ver meu irmão daquele jeito. Quando eles tiraram a pedra, ele começou a glorificar. Meus irmãos, quando o homem consegue crer que a palavra dele tem poder, que quando ele te fala você pode confiar porque ele é fiel, e o que ele diz ele cumpre. O que ele diz, ele cumpre. Você pode até imaginar que ele está chegando atrasado, mas ele chega no horário exato, na hora certa. Aparentemente não tem mais jeito, mas para ele tem jeito. Ele espera só um momento, porque se você não tirar a pedra, ele não pode operar. E eu quero perguntar aqui: ele podia ressuscitar Lázaro sem tirar a pedra? Podia. Mas se não tirasse a pedra, Lázaro ia ficar vivo lá dentro. O seu Lázaro vai viver. Todo mundo vai ver. Você vai tirar a pedra, porque todos vão saber que o Deus a quem você serve, o Jesus poderoso a quem te chamou um dia, o Deus maravilhoso que ouviu o seu clamor, o Deus poderoso que enxuga suas lágrimas, ele chega na hora exata, ele manda tirar a pedra, porque ele quer só uma coisa para ele agir: que você creia. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor, eu vou tirar a pedra, porque eu creio. Eu creio que se eu tirar a pedra, o bom cheiro da tua palavra vai sucumbir, o mau cheiro da morte, porque quando ele chega não tem cheiro de morte mais. Ele manda tirar a pedra, porque o cheiro dele é o cheiro de vida, o cheiro dele é um cheiro de vitória. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. E tiraram. E ele deu glória a Deus, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque eu sei que sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Se a pedra tivesse, Lázaro não tinha como sair. Eu quero convidar todos aqueles que entenderam a mensagem para fechar os seus olhos agora e tira a pedra. Não duvide do poder do Deus poderoso a quem servimos, porque a nossa vida está nas mãos dele. Ele é o Senhor da glória,
Ele é o dono da vida. A palavra dele não é como a nossa. Quando ele fala, tudo acontece.